Olá, abençoados, graça e paz, tudo bem? Queridos, depois de passar quase 2 meses sem gravar mensagem, foi porque eu estava num período transitório. Eu me mudei de apartamento, saí de um bairro para o outro e instalei um escritório. Então foi 2 mudanças, residencial e comercial. Sendo assim, eu passei praticamente 2 meses quase sem gravar nenhuma mensagem. Estou gravando essa mensagem aqui que tem o título interessante, em meio à comoção que o Brasil está passando nesse momento, nesses últimos dias, por conta da partida. O que era, na minha opinião, acho que depois de Silvio Santos, o maior comunicador, o maior animador de auditório, uma pessoa que a partida dele me fez chorar bastante. Senti muito a morte, a partida do Gugu Liberato. E o país ainda está vivendo uma grande comoção pela partida inesperada do Gugu Liberato. Mas o título dessa mensagem, ela tem um título que é o seguinte: Gugu Liberato não é uma pergunta, é uma afirmação. Gugu Liberato partiu no dia exato determinado por Deus. Isso mesmo, meu querido. Ele partiu no dia exato. Olha só o que diz a palavra de Deus no Salmos 139, versículo 16. Vou ler aqui para vocês. Eu estou olhando ali para cima porque o meu monitor está aqui em cima do computador. Então diz assim o Salmo 139, 16. Olha só o que Davi diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Meu querido, a minha vida aqui nessa terra, ela já foi escrita, ela não está sendo nem vai ser não, ela já foi escrita antes de qualquer um deles existir. A palavra é clara, é isso que está dizendo. Salmos 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então a nossa vida, o nosso tempo do Espírito já foi determinado e escrito por Deus no livro dele. O tempo de Deus, abençoado, nós somos, antes de carne, nós somos espíritos, nós não somos seres terrenos, nós somos seres espirituais. Paulo diz que a nossa cidadania é do céu. Nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2,14 que diz que ele, o Senhor, assim como os filhos, se fez participar de carne e sangue. Ou seja, há 60 anos atrás, o espírito de Augusto Liberato, o meu, o seu, sempre existiu. E o nosso espírito, ele participou de carne e sangue. Eu no ventre de minha mãe, você no ventre de sua mãe, Gugu no ventre da mãe dele. E ali o espírito dele, o meu espírito e o seu, foram revestidos de carne e sangue, participaram de carne e sangue. Só que o tempo do Espírito, que não é esse tempo aqui biológico daqui da terra não, é o tempo do Espírito, já foi determinado por Deus, e no dia que Deus determinou, há o arrebatamento do Espírito. Então o tempo do Espírito de Gugu terminou a semana passada. Então o que para nós é o que? Foi 60 anos, o tempo que ele passou aqui na terra. Porém, é o tempo do Espírito. E às vezes o tempo desse Espírito aqui na terra é um dia, é um mês, é um ano de vida. São 10 anos, 50, 60, 100. E no tempo de vida do Espírito aqui na terra, o Espírito é arrebatado. E Deus usa a maneira que Ele quiser para arrebatar o Espírito. Para que nós recebamos um Espírito glorificado igual ao dele, está lá em Filipenses 3,21, é necessário que a gente se desfaça dessa carne aqui, para que haja o quê? A mudança, para que a gente não tenha mais esse corpo, essa carne, e recebamos um Espírito glorificado. Então esse é o período transitório que passou, que Gugu Augusto Liberato passou. Então ele hoje não é o Gugu, não é o espírito dele,
antes dele ser carne, antes da mãe e o pai dele dar o nome de Augusto Liberato, ele era espírito, e esse espírito tem um nome, que não é Augusto Liberato. Muito antes de Augusto Liberato, ele era o espírito que o Senhor fez participar de carne e sangue. O corpo, a carne vira pó, como aconteceu, e o espírito dele já voltou para Deus. Eclesiastes 12:7. É necessário morrer essa semente para nascer uma outra semente. Paulo também fala isso. Então, nesse momento de comoção que todos estão sofrendo, porque era uma pessoa muito querida, mas o tempo do espírito dele passou, aconteceu, e ele foi arrebatado. Para que haja esse arrebatamento, Deus usa da maneira que Ele quiser, abençoado. Ele pode usar um infarto, o que aconteceu, uma queda, um assalto, acidente de carro, acidente de avião. Deus usa da maneira que Ele quiser, para que o tempo do Espírito aqui tenha sido concluído. Então, o tempo dele terminou, e ele foi arrebatado. Eu sei que as pessoas dizem que foi um acidente, foi uma fatalidade. Foi um acidente, mas não foi uma fatalidade para Deus. Esse acidente que aconteceu com o Gugu já estava escrito desde o dia que Deus disse: haja luz, porque o tempo do Espírito aqui já está determinado por Deus, e esse livre-arbítrio, a fatalidade, não vai frustrar os planos de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Olha só o que diz Jó 42:2. Vou olhar aqui para cima para o monitor para ler. Jó 42:2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, não é muitas coisas não, todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer que muita gente pensa que Augusto Liberato teve uma morte prematura, que Deus tinha um plano para ele viver até 90 anos, e ele viveu 60, os planos de Deus foram frustrados. Que é isso, abençoado? Quem tem a mente de Cristo ativada, os olhos iluminados, não recebe mais essa palavra não. Deus é todo poderoso. As pessoas falam da boca para fora que Deus é poderoso, mas porém, todavia, a religião apresenta um Deus que tem um inimigo, que tem um poder paralelo. Abençoado, Deus nunca teve um inimigo, Deus nunca teve um poder paralelo, não existe inimigo para Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, Ele é dono, Ele criou o bem e o mal, está lá em Isaías. Ele cria a desgraça, está lá em Isaías 46, tudo é dele. Ele criou o bem e o mal. Você imagina o seguinte, por exemplo, tem aquela tragédia que aconteceu com o pessoal da Chapecoense. Queridos, todos ali partiram no dia. O tempo do espírito de cada um ali terminou naquele dia. Aqueles 10 atletas do Flamengo, que todo mundo olhava e dizia: poxa, esses atletas do Flamengo já estão com um futuro garantido, vai jogar no Barcelona, vai jogar no Flamengo, vai jogar em grandes times. Isso é o nosso pensamento, mas ele diz: teus pensamentos não são os meus, nem os teus caminhos os meus caminhos. Aqueles atletas, aqueles adolescentes estavam dormindo numa concentração. Se eles tivessem ido para uma boate, o pessoal ia dizer: não obedeceu o treinador. Aquelas crianças estavam dormindo, e um curto-circuito no ar-condicionado causou aquela tragédia para nós. Mas todos eles partiram no dia que Deus determinou. Aquele acidente ali já estava escrito no livro da vida dele, desde quando ele disse: haja luz. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Imagine um ar-condicionado, uma fatalidade, um livre-arbítrio vai frustrar os planos de Deus? Impossível, abençoado. Ele é poderoso, Ele está no controle de tudo, e tudo acontece com a permissão e a vontade dEle. Eu costumo dizer que nada é somente permissão de Deus, tudo é vontade dEle. Repito, Ele é dono do bem e dono do mal.
Deus não tem inimigo, Deus não tem poder paralelo, mas a religião apresenta um Deus que está guerreando com as suas criaturas. Eu vi uma matéria um tempo desse, que em poucas décadas, a Europa vai se tornar um continente islâmico. Nossa, Deus deve estar desesperado. Não, a Europa, daqui a alguns 30, 40 anos, vai se tornar um continente islâmico. Olha, Deus sabe disso desde antes da fundação do mundo. Deus está permitindo? Não, isso é vontade dele. Tudo é vontade de Deus. Ele está no controle de tudo. Mas a religião apresenta um Deus que tem um poder limitado. É um pseudo-Deus, é um pseudo-Jesus, é um pseudo-evangelho, como se Deus colocasse as suas criaturas e essas criaturas estão desobedecendo a Ele. Ora, se Ele é um Deus onisciente, como é que Ele vai fazer uma criatura que Ele sabe que vai desobedecer a Ele? Não, ninguém está desobedecendo a Deus. Todos os seres humanos estão fazendo a vontade de Deus. Como é que Deus vai colocar uma criatura e essa criatura vai guerrear contra Ele? Um dia desse eu vi uma matéria na televisão que a jornalista acompanhou o dia a dia do SAMU, os enfermeiros e a médica. E a repórter perguntou: como é o dia de vocês aqui? E ela disse: é uma luta. Sabe o que foi que essa médica disse? Ela disse que tem hora que ela ganha, ela consegue trazer o doente lá, o enfermo, para a vida, mas tem hora que Deus ganha e leva. Ou seja, ela disse: tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde. Quer dizer que quando ela ganha, Deus perdeu. Deus quis levar a pessoa, mas Deus não conseguiu, e a médica conseguiu. E é aquela briga acirrada da médica e Deus. O médico tem hora que ganha, quando o médico ganha, Deus perde. Ah, você está de brincadeira, meu amigo, está de brincadeira. Eu não como mais esse reggae não, meu querido. Tudo é da vontade dele. O tempo de Deus já está escrito, já está determinado, e Ele usa para você se desfazer dessa carne a maneira que Ele quiser. Foi Ele que providenciou aquele sótão, foi Ele que tocou no coração de Gugu para subir, porque aquele acidente já estava escrito no livro da vida dele, desde antes da fundação do mundo. Deus não perde, Deus não tem inimigo, Deus não tem poder paralelo, abençoado. Tudo é da vontade de Deus. Você imagine um autor de novela. O cara é um gênio, né? É um dom de Deus. O cara escreve ali e contrata os atores. É outro dom de Deus. Porque se é difícil a gente falar para uma câmara, para poucas pessoas, você imagina um camarada decorar um texto enorme, várias folhas, decorar e interpretar na frente de várias câmeras. Olha o dom que esses atores têm. Então você imagina um autor de novela. Quantas noites esse camarada ficou sem dormir, escrevendo no computador, né? É o personagem, cada personagem. Esse autor de novela, ele faz o que na novela? Ele cria os personagens, e os personagens vão obedecer o autor. E o que é que ele faz? Ele bota o soldado, ele bota o bandido, ele bota o assassino, ele bota o estuprador, ele bota o padre, bota o pastor, bota o dono da padaria, bota a professora, bota o artista. Ele faz todo aquele aparato de personagens. Assim também é Deus. Tudo e todos foram criados por Ele, e toda a humanidade está fazendo a vontade de Deus. Eu creio nisso, porque se eu não crer, Ele não é todo poderoso. Se eu não crer, o poder dele é totalmente limitado. Isso não existe, abençoado. Todos aqueles atletas do Flamengo, os 10 atletas que morreram no dia. Aqueles que morreram no acidente da Chapecoense morreram no dia. Nas barragens de Brumadinho, todos eles morreram no dia. Augusto Liberato morreu no dia. Todos esses já estão na presença do Senhor com um corpo glorificado igual ao dele. Quando aconteceu uma tragédia
você faça 3 perguntas. Eu costumo dizer isso, faça 3 perguntas. Deus sabia que isso ia acontecer? Óbvio, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Deus poderia ter evitado que isso acontecesse? Sim, Ele é onipotente, Ele pode tudo. E não evitou por quê? Porque Ele quis. Deus não tinha um poder para colocar na mente de Gugu, no coração. A Bíblia, quando fala coração, é aqui, ó. Um cardiologista, quando fala coração, é aqui. A Bíblia, quando fala coração, é mente, é entendimento, é aqui. Deus não tinha um poder para colocar na mente de Gugu para ele não subir no sótão? Óbvio que sim. Deus não poderia dar sustentação no sótão para que Augusto Liberato não caísse? Lógico que sim. E por que ele deixou acontecer? Porque aquele acidente já estava escrito, já estava determinado por Deus. O retorno de Gugu, de Augusto Liberato, não de Augusto, mas do espírito dele. Augusto Liberato morreu essa semana. Agora, o espírito dele já existia desde antes da fundação do mundo. E agora o espírito dele está com um corpo glorioso igual ao do Senhor. É isso aí, abençoado. Eclesiastes 12:7 diz que o corpo vira pó e o espírito volta, retorna. Já estivemos lá. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. Por isso que o sistema religioso faz você se ver em carne. Aí diz que você não vale nada, que você é um verme de Jacó. Meu querido, a sua carne para Deus está morta. Deus lhe vê em espírito, e em espírito você é perfeito nele. Paulo disse isso, Colossenses 2:10, e estás perfeito, e estás salvo, abençoado. Ele nos libertou. As pessoas não têm um hábito de separar o Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado, o antes da cruz com o depois da cruz. A gente só vê aí sinagogas pregando o judaísmo, as conquistas pós-cruz. Então, voltando ao assunto, Augusto Liberato partiu no dia determinado por ele. Meu querido, você não vai viver um minuto, nem antes, nem depois. Porque se você viver um minuto antes ou depois, os planos de Deus foram frustrados. E Jó 42 diz: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum são quantos? Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Glória a Deus por isso. Você vai partir no dia, mas todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. Todas as coisas. Esse acidente que aconteceu com Augusto Liberado está inserido no todas? Claro que sim. Cooperam para o quê? Para o bem. Onde é que o Augusto Liberado, o espírito dele está agora? Com o corpo glorificado igual ao do Senhor. É essa mensagem que eu quero deixar hoje, no momento de comoção por todo o Brasil, com a partida do Augusto Liberato. Para nós que estamos em carne foi uma tragédia, mas para Deus foi providência dele, foi o cumprimento daquilo que ele já escreveu para o espírito de Augusto Liberato. É isso aí, abençoado. Deus não tem inimigo, Deus não tem poder paralelo. Augusto Liberato partiu no dia que Deus determinou, e você também só vai partir no dia que ele já determinou para você. Descansa nessa palavra. Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim permitir. Graça e paz.